Bom dia, bem-vinda, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. E nós seguimos as discussões nesse feriado. Feriado não pode ser feriado intelectual, não. Tem que ser um feriado de reflexão. Com Mário Maestra, ele que é historiador, professor aposentado da Universidade de Passo Fundo, conversa conosco diretamente da Itália, onde aqui, assim como na Suíça já são 17 horas e 40 minutos, que significa que aí em Brasília, no horário de Brasília, é meio-dia e 47 minutos, então já deve ter gente almoçando, nos vendo. Mário Maestra, para o pessoal rolar as estátuas ou não, Mário Maestra. Bom dia, boa tarde, enfim. Bom dia, meu caro Rômulo. É uma alegria estar de volta, depois de ter escutado essa inteligência e simpatia que é a companheira Angélica, né? Lovato, né? Que até nós temos um pequeno grupo de discussão, que ela vai nos falar no próximo domingo, nos explicar o que é a Revolução Brasileira, né? Agora, eu gostaria, né? Eu tenho uma grande concordâncias com a companheira, eu diria com a camarada, né? Mas não, eu não posso abraçar essa crítica ou as reticências a quem vai para a rua. Né? Não importa quem está chamando, não importa para o que está chamando. Né? Esses companheiros jovens e menos jovens, né, que foram à rua sobre as direções, que estavam em casa fazendo lives, conferências, né? E foram à rua contra o Bolsonaro, foram à rua contra os militares, e foram à rua contra o racismo. Né? Então, todo apoio a esses companheiros, né, que estão possivelmente construindo as direções do amanhã, porque essas de hoje falharam. Né? Essa é uma conclusão que nós temos. Né? Eu gostaria também de lembrar nessa belíssima apresentação da companheira que falou muito bem sobre o Robespierre, né, e os jacobinos, né, que eram, como disse, uma oposição burguesa, né, oposição burguesa à monarquia, mas que quando se transformaram em governo, um dos primeiros atos que fizeram foi massacrar a esquerda operária, que é um ponto pouco discutido, né? Até porque quem fala da Revolução Burguesa, na França, quem fala da Revolução Francesa, né, é os setores burgueses ditos democráticos. Né? Robespierre é responsável, os seus, pelo massacre de Jacques, né? E a conspiração dos iguais. Né? É a primeira palavra claramente operária, claramente comunista, né? na história moderna, contemporânea brasileira. Né? E também aqui queria fazer também eu queria o Nildo Ourix, também tem uma grande admiração pelo conhecimento. Né? Agora, tu sabe, eu desde o final do século passado, eu tenho atirado pedra no PT e no Lula. Né? Ele não tenho poupado, tenho escrito, mesmo quando nós temos aquele auge, né, no ciclo expansivo, né, eu dizia, isso vai terminar, isso vai acabar com a esquerda. Tal. Agora, eu deixo aqui o meu registro do meu apoio total ao pronunciamento do Lula. Né? Pouco importa porque ele disse o que disse. O que importa é o que ele disse. E o que ele disse está correto. Né? O grande problema desse manifesto, né, é um manifesto que abstrai as reivindicações dos trabalhadores e abstrai as reivindicações nacionais. Né? É um manifesto de imperialistas democráticos, digamos, se existe isso. Né? Se existe isso. Né? E, sobretudo, pôs o bastão na roda do colaboracionismo. Né? Haddad, Dino, né? Ciro, toda essa gente ficou dependurada no pincel. Né? E salvou a Glaze. A Glaze estava entrando na jogada, né? E salvou a Glaze e agora ela está bem. E agora, não, esse setor está radicalizando, né? Está dizendo até que agora não quer o Mourão também, né?
Não quer o Mourão, quer eleições. Muito bem, todo o apoio. O que vamos fazer depois a gente vê. E também, só para terminar, antes de entrar no nosso assunto, eu vou te deixar agora aqui, né? Vou te deixar, tu vai ficar curioso. Mas não vou vender o peixe, vou fazer como o Ciro. Eu sei, mas não falo, né? Falo, o Brizola é uma figura extremamente complexa. Vamos parar com essa santificação do Brizola, né? O Brizola tem momentos fabulosos, como 61, mas tem toda uma outra história. Algum dia eu vou falar para ti, no dia que o Brizola financiou a campanha do Plínio Salgado à presidência da República. Né? Para tu ver, né? Eu vou fazer um depoimento do dia, né, que saiu um financiamento, um financiamento levado do Rio Grande do Sul, né, para entregue ao Plínio Salgado para a campanha das eleições à presidência de 1955. Né? A época eu era um gurizinho, né? Mas isso aí, então, algum dia nós vamos voltar sobre isso. Eu já te disse, né? Eu já te contei, isso faz parte da história, que o Brizola ganhou a prefeitura de Porto Alegre apoiado pelo PRP, Partido de Representação Popular, e ganhou o governo do Estado apoiado pelo PRP, Partido de Representação Popular, que era o sucedâneo da Ação Integralista Brasileira. Né? Era o depósito, né, depois da guerra, dos fascistas, dos integralistas brasileiros. Entre eles, o meu pai. Né? Entre eles, o meu pai, que foi presidente durante 10 anos do PRP no Rio Grande do Sul. Por isso que essas coisas... Mas eu gostaria de comentar contigo, né, e com os expressionautas, né, aqui esse fenômeno que nós estamos vendo aqui, que nos diz respeito diretamente. Né? As estátuas de escravistas e assemelhados, né, estão sendo derrubadas em diversos pontos do mundo. Né? E é interessante, né, que na Inglaterra, grupos de partidos de direita começam a se organizar para defender essas estátuas e bustos. Né? Certamente, Mário, sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles já devem ter visto que, no limite, a família real britânica vai ter que ser jogada no mar também. Daqui a pouco, se o pessoal for olhar, aí fala, não, mas então tem que jogar a Rainha Elizabeth no mar também. Exatamente, que tem uma tradição antiga de ganhar dinheiro com isso aí. Né? E aí, na Suíça, tinha que atirar ao mar, vai ser difícil, né? Tinha que atirar ao mar, as estátuas dos banqueiros. Né? É verdade. Né? E o interessante é que, em alguns países, né, as autoridades começam já a recolher estátuas de bustos de mal afamados preventivamente. Nós estamos no meio de uma verdadeira batalha das estátuas. Né? Por que isso? Né? Por que foi após o assassinato do George Floyd, né, por um policial em Minneapolis, né, nos Estados Unidos, né, que começaram a se suceder essas manifestações magníficas, multitudinárias, né, através de todo o país contra o racismo, sobretudo com populares negros, mas também uma enorme quantidade de branco. Resposta àquela faixa, né, que tu criticasse aí. Sobre isso vamos fazer algum dia um programa especial. Não? Aquilo não é desvio, aquilo não é algo... Aquilo existe muito forte. Né? Na realidade, aquela explosão dos Estados Unidos registra a indignação, o desgosto histórico, né, com o racismo institucional estadunidense, né, que se expressa comumente, nós sabemos isso desde sempre, né, através de agressões policiais, né, contra populares negros, chicanos, mas sobretudo negros. Né? Essa dura situação hoje, né, de amplos setores populares dos Estados Unidos é agravada, né, por uma inexistência de sistema público de saúde, né, em pleno Covid-19. Né? O Covid-19 nos Estados Unidos pode entrar num ventilador pulmonar, né, e sair com uma conta de dezenas de milhares de dólares. Né? Isso é a norma. Né? E mais ainda, como tu gosta de
prever, nós temos que prever as coisas, né? A atual catástrofe social, né, vai crescer com o fim do salário de desemprego, né? Está aguardando milhões de sem trabalho nos Estados Unidos nas próximas semanas. Mas nós sabemos como é limitado isso aí, né? Na realidade, esse agravamento pela Covid-19, das profundas contradições sociais nos Estados Unidos, né, tem levado que, fora o Donald Trump, né, praticamente todas as autoridades estaduais e municipais do país primaram pelos pronunciamentos e decisões, procurando apaziguar a maré de indignação e descontentamento. Há um apoio nacional contra o racismo nos Estados Unidos, que quer dizer muito mais do que isso, né? A tal ponto, né, que a Polícia Municipal de Minneapolis, né, foi dissolvida. Isso já não sei se ocorreu outra vez nos Estados Unidos, né, para ser reconstruída, despida dos preconceitos racistas. Ao menos é o que se promete, né? Na realidade, como é habitual, essas manifestações repercutiram através de todo mundo, repercutiram no Brasil, né? Mas com destaque aqui nos nossos países europeus, né? Com emigrados de longa e recente data, né? Imigrados, sobretudo africanos, norte-africanos, neo-africanos, né? Elas foram importantes, as manifestações na Inglaterra, aquela enorme população, né? Na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha. Mas interessante que até países sem imigração estrangeira significativa, como a Coreia do Sul, o Japão, né, participaram destes protestos, né? Houve também manifestações em Pretória, na África do Sul, né, onde já fora feito uma limpa geral dos monumentos colonialistas há alguns anos. Ô, Mário, peço só um minutinho para mostrar aqui um flagrante ao vivo. O pessoal está ajustando para baixo a nossa audiência em tempo real. Olha isso. Então, aqui, olha, deixa eu ver se já atualizou, ainda não, espero que não. Deixa eu ver aqui. Cadê, meu Deus, meu filho? Aqui, ó, tá vendo? Tá para pegar ao vivo, ó. Ele está marcando como se de acumulado nós tivéssemos até aqui 7.922. Seria a última marcação. Aí, quando você atualizar, e vou atualizar, ela vai aumentar para baixo. Quer ver, ó? Atualizar. Ó, o acumulado cadê? 7.836, pronto. Já aconteceu diversas vezes, eu acho que o pessoal botou como teto, Mário, 8.000. Toda vez que aproxima de 8.000, o pessoal, reduz 500 e tal, reduz uma coisa assim. Como nós estamos ao vivo, eu não posso me furtar de fazer esse registro. Mário Maestre. Agora, o interessante, o que foi uma surpresa, né? Tu sabe que eu estudei na Bélgica, tive refugiado na Bélgica, né? Tenho muito carinho pela Bélgica, meu filho nasceu lá, não é? O meu filho dá aula lá, né? A Bélgica tem o Leopoldo II, né? Leopoldo, né? Que foi durante muito tempo proprietário privado do Congo, né? É uma espécie de Himmler ou Heydrich coroado, não é? Ele é responsável por milhões de centro-africanos massacrados, né? Há fotos terríveis, né? Eu estudei, vi muitas delas, outras já estão na internet, né? Cortavam os braços das crianças, das mulheres, quando não pagavam os impostos, os tributos, né? E acaba de ter, né, uma de suas muitas estátuas derrubadas e queimadas em Antuérpia, né? Vai aqui meu cumprimento aos antirracistas belgas, né? Diz que já o governo começou a tirar algumas estátuas e guardar, né? É interessante que não apenas na Itália, né, as manifestações se associaram comumente a reivindicações do direito de cidadania de estrangeiros nascidos no país, né? O ius soli, né, o direito de nascimento, praticado no Brasil e creio praticamente em toda a América, né, em todas as Américas, né? Na realidade, na Itália é terrível. Nós temos dezenas de milhares, né, de adultos, jovens e crianças que nasceram aqui, né, cresceram aqui, estudaram e trabalham aqui, né? E é extremamente interessante porque falam, gesticulam, comem, comportam-se como napolitanos, né, genoveses, milaneses, né? Então, tu vê aquelas criancinhas, né, falando
asiáticas, de origem asiáticas, falando com todos os trejeitos, né? Com todas as coisas, nem sabem mais falar a língua dos pais, né? Mas não são italianos apenas porque são filhos de não italianos. Entretanto, né, a nacionalidade italiana, como tu sabe, né, é concedida a tataranetos e bisnetos de italianos imigrados que comumente no Brasil tem multidões, né, jamais estiveram na Itália. Quase nada sabe do país. E não falam, muitas vezes, uma palavra do italiano. Né? Trata-se, indiscutivelmente, do registro, né, de racismo e da resistência a modernizar uma Constituição. Eu falasse da Constituição de 88, né, é completamente diferente da Constituição italiana. São duas constituições burguesas, né, mas a Constituição italiana nasceu da luta antifascista. Né? O primeiro parágrafo diz que é uma Constituição apoiada no mundo do trabalho, né? Para vocês verem. Né? Na realidade, essas manifestações assumiram também um forte sentido simbólico. Né? Em Bristol, na Inglaterra, nos palácios, né? Atiraram ao rio estátua de Edward Colston, um cidadão benemérito, a mesma coisa aí da Suíça. Né? Ganhou dinheiro no século XVII, comerciando africano, e depois deu uma porção de dinheiro para Bristol. Aí botaram estátuas por todo lado. E esse ato não foi pioneiro. Né? Sabe que há alguns anos já houve uma limpeza que tem sido feita em cidades, sobretudo do sul dos Estados Unidos, onde era o racismo, né? Onde era o escravismo e onde hoje tem uma população muito grande. Né? Na vanguarda disso está Nova Orleans, né? Na Louisiana, né? Estado terrivelmente escravista. Né? Quem conhece a história do escravismo dos Estados Unidos, ali era um estado de ponta, né? Terrivelmente antes da Guerra de Secessão, né? Que foi de 61 e 65, e terrivelmente racista após ela ter, né, realizado. Né? Eles têm praticado um verdadeiro massacre de estátuas, né, de próceres racistas, um linchamento das estátuas. Ô, Mário, só um registro aqui, parece que de fato colocaram como teto não pode chegar a 8.000. Mais uma vez, quando estava 7.995, pum, caiu 7.800, caiu 200. Gente, assim, eu tô rindo aqui quando eu tô rindo. É disso, o pessoal é muito inovador de fato, Mário Maestro. O pessoal é muito sem vergonha. Acabou mais uma vez. Estava chegando, pum, caiu mais um, Mário Maestro. O algoritmo lá a coisa já é. Né? Mas nessa cidade, que é uma cidade étnica e culturalmente negra, né? Foi a piada do pedestal, entre outros, o Jefferson Davis, né, presidente da Confederação Sulina. Né? Melhor ainda, né, a estátua de bronze de 5 metros, né, de bronze, de Robert Lee, né, um dos maiores generais confederados, né, foi apeado, né, de um pedestal de 20 metros de altura. Imagina a queda. Né? A mesma sorte aí mostra o que era, né, essa região. Teve o coronel Frederick Ogden, comandante de um ataque da milícia branca contra as forças policiais integradas da cidade em 1874. Praticamente, né, quase 10 anos após a Guerra Civil, após a Guerra de Secessão, para impor a supremacia branca. É interessante que aí os italianos não vão gostar, né? Mas o Cristóvão Colombo começa também a ser derrubado, né? Nos Estados Unidos, acusado, né, com razão, né, de ter, digamos, descoberto a América e iniciado o tráfico e escravização de autóctones. Pouca gente conhece, Rômulo, que, em verdade, o Cristóvão Colombo ele aprendeu a navegar com os negreiros portugueses. Né? Ele fez algumas viagens à África, né, comerciando escravos. Né? No ano passado, ou há 2 anos, o caso mais célebre de desconstrução simbólica, né, com o mesmo sentido, mas abordando um tema diverso, né, e interessante que foi um ato pouco mediatizado. Né, foi a retirada dos ossos do
Generalíssimo Mário, Franco. desculpa interromper, olha, tá? Passamos de 8.017, aí imediatamente essa aqui é porque eu não atualizei, olha só, vai cair para baixo, olha, eu vou aqui atualizar, agora aumentou, só para me dizer ao vivo, mas eu coloquei aqui, não, caiu, ó, 7.918 de volta quando é atualizado. Olha, uma coisa realmente assim, eu nunca vi uma coisa tão assintosa, Mário, mas realmente 8.000 é o limite, não podemos passar de 8.000 visualizações no YouTube hoje determinado, e aí o pessoal faz um ajuste manual aí nessa brincadeira. Mas, na realidade, nós tivemos essa desconstrução, quando finalmente foram retirados os ossos, do generalíssimo Franco, da Basílica Monumental do chamado Vale de los Caídos, que essa basílica foi mandada erguer por ele quando era vivo, para hospedar os seus ossos, e homenagear os restos de José Primo de Rivera, o fundador da Falange Espanhola. Ali estão enterrados também milhares de soldados e vítimas do franquismo. Interessante, Rômulo, que há ainda valas coletivas, de milhares de republicanos executados pelos falangistas que as autoridades espanholas resistem em exumar. Na realidade, o sucesso dos acontecimentos em Bristola reabre a discussão sobre a necessidade de combater o racismo, o colonialismo e a opressão das classes populares, eliminando também os monumentos de todo tipo, a destacados escravistas, colonialistas, repressores desapiedados da população e de comunidades populares nacionais. Entretanto, vem sendo abundantemente divulgado pela mídia as opiniões contrárias àqueles atos. A principal crítica ao defenestramento dos monumentos de escravistas, colonialistas, repressores, é que esse ato descontextualiza comportamentos cometidos no passado. Nós não poderíamos acusar os próceres homenageados por atos como o tráfico negreiro, massacre de nativos, etc., que eram atos apoiados pelas instituições civis e religiosas da época. Portanto, deveria se deixar tudo como está, cada um no seu pedestal, já que são questões apenas históricas. Por exemplo, no Brasil defende essa posição alguns escritores midiáticos, pouco sérios, como o Laurentino Gomes, e outros um pouco no mesmo sentido. Esse argumento tem pernas bambas. Desde os primórdios, quem conhece isso, poucos mais brilhantes críticos denunciaram a desumanidade do tráfico, do colonialismo, do massacre de populares de comunidades. Eu até fiz um estudo sobre isso, os primeiros portugueses críticos ao escravismo. Começou o escravismo, eles já estavam criticando. Em geral, todos eles foram reprimidos por terem criticado aquele grande negócio. Na realidade, quem fez esses crimes sabia plenamente o que fazia. E se fazia para se beneficiar economicamente, simbolicamente, politicamente. Não eram inocentes, eram, ao limite, cínicos. E se trata de um argumento seletivo, esse contra acabar com esse sim. Pois ninguém combate a eliminação de monumentos em homenagem a criminosos como Hitler, Himmler, Mussolini ou Stalin. Aí está bem. Portanto, se grandes, médios e pequenos racistas, colonialistas e assemelhados escaparam em vida do julgamento, não devem escapar do julgamento da história. E, sobretudo, a homenagem que receberam no passado ofende aos que eles ofenderam no passado, aos descendentes desses últimos no presente e a todos os homens e mulheres de bem hoje. Sobretudo esses monumentos, a barbárie, reafirmam a barbárie no presente, defende a barbárie no presente. Como nós já falamos, na Inglaterra, a partir de torcidas de direita se organizam para defender, sobretudo, a estátua de Churchill. O Churchill, que era tu conhece bem essa história, era um colonialista e um racista raiz.
Agora o problema, e no Brasil, meu querido? O que nós fazemos? O que nós temos que fazer? Temos que fazer, Rômulo, mesmo? E se a resposta é positiva, por que nós não o fazemos? Algo se tem tentado, né? Não muito e com poucos resultados, né? Apesar de longos anos de governos petistas federais, estaduais e municipais, as cidades brasileiras seguem povoadas, com milhares de ruas, de praças, de escolas públicas, batizadas com o nome de escravistas, racistas, ditadores, de mãos e pés sujos com o sangue da população brasileira, passada e presente. O grande paradoxo do Brasil é que, se nós derrubarmos os grandes monumentos levantados a civis, militares, religiosos, escravistas e assemelhados, vão ficar no Brasil poucos monumentos em pé, né? O que nos explica, nos ajuda a compreender, né, a solidez do atual tratamento despótico e desapiedado de nossa população, né, pelas instituições nacionais e nossa maldita elite, através literalmente de toda a sua história, né? Os grandes vultos históricos, as grandes instituições coloniais chafurdaram no sangue das comunidades originárias africanas e caboclas, né? Os monumentos às bandeiras, a Borba Gato e a outros bandeirantes paulistas são verdadeiros desatinos, ainda mais com toda a população nordestina, né, em São Paulo, né? Até mesmo, isso é um vespeiro, como diz a Angélica Lovato, né? As múltiplas homenagens ao padre José de Anchieta, porque é meio cristão, também é um desatino, né? Muitos conhecem pouco a história do José de Anchieta, né? Ele apoiou, incentivou e homenageou como obra cristianíssima o massacre de milhares de nativos na Bahia, né? E quem não acreditar em mim vai leia os Feitos de Mendiçá, né? Escrito por Anchieta e impressos em 1566 em Coimbra. Eu li em Coimbra, eu consegui ver o original dessa obra, né? É uma alegria, né? Toda ela em latim, é claro. Eu não compreendi nada, né? Mas ao menos vi, né? Tem coisas no Brasil que são só brasileiras, né? No Brasil, uma estátua de Dom João VI. Dom João VI limpou as burras do Banco do Brasil ao voltar a Portugal, trocou o nosso ouro por papel moeda, mas ainda por nada, né? E combateu a independência do Brasil, né? Tem uma homenagem a ele, é hilária, né? É qualquer coisa como o Internacional levantar um monumento à vitória do Grêmio, né? O Pedro I e o seu filho, né, que tem estátuas um pouco por tudo que é lado, né, construíram seus reinados sob o trabalho e a vida de centenas de milhares de escravizados, né? O primeiro, Dom Pedro I, afogou em sangue o movimento republicano pernambucano, né, massacrando as lideranças republicanas pernambucanas em 24 sem qualquer julgamento, contra a Constituição autoritária, né, que ele tinha outorgado ao país, né? Seu filho, Dom Pedro II, entre outras coisinhas menores, né, foi responsável pela continuação da guerra contra o Paraguai, com a morte de milhares de paraguaios e de brasileiros, né, quando o país já estava o Paraguai já estava irremediavelmente derrotado e estava pedindo água. Duque de Caxias é melhor nem falar, né? Agora vai ser difícil derrubar aquela imensa estátua, né? Aquele imenso monumento ali na frente, né? Do QG do militar lá da... Ele foi proprietário de escravos, filho de proprietário de escravos e um escravista inveterado, né? Envolvido em inúmeros atos de repressão e massacre a cativos, nativos, caboclos, rebelados desde sua juventude, né? E foi um dos responsáveis também pela morte daquele grande líder maranhense, Dom Bento das Chagas, né? Um negro quilombola,
protetor e defensor das liberdades do indígena. Tamandaré, né, foi o responsável maior pelo massacre de Paissandu, né, e dos oficiais do covarde massacre dos oficiais defensores uruguaios dessa cidade, do governo constitucional, né, já rendidos. Né. Ele possui também imagens por todo o Brasil. E para dizer que eu não falei do meu estado, né, nós teríamos que derrubar também as estátuas do Bento Gonçalves, né, e do Antônio Souza Neto, que mantiveram a escravidão na República Farroupilha e morreram proprietários de escravos. Né. O Neto, né, entendeu? O Neto morreu, era um dos maiores latifundiários e um dos maiores proprietários de escravos no Uruguai, onde haviam abolido a escravatura. E o mais terrível, que alguns dos nossos mais destacados literatos do século XIX vão ter também que descer do pedestal. Né? O fundador da nossa literatura, José de Alencar, né, era um político escravista atuante. Né? Era da elite política escravista. Né? Na República, alguns dos mais célebres, dos mais lídimos intelectuais brasileiros foram ferrenhos racistas e eugenistas, como Gilberto Freire. Né? Gilberto Freire tem páginas, né, de Casagrande Senzala que parece literatura nazista, né? Nem racista. Né? Foi escrito bem na época. Né? Oliveira Viana, Monteiro Lobato tem um livro terrível, né? O Presidente Negro, né? Passou toda a vida escondendo esse livro. Né? Ele propõe o verdadeiro genocídio da população negra. Roquete Pinto, Gustavo Barroso e mesmo Euclides da Cunha. Né? Na realidade, são milhares de praças e ruas, né? Também, como falei, no Brasil, batizadas com nomes de vultos históricos, né? E pequenos e grandes dignitários que se destacaram em atos contra as classes populares de sua época. Costa e Silva, Garrasta Azul Médici, Ernesto Gás e por aí vai. Rômulo, até Filinto Miller, o torcionário do Getúlio Vargas, né? Sobre o qual o Davi Nasser escreveu a sua obra célebre, Falta Alguém em Nuremberg, né? Tem praças, luzes e até mesmo escola com seu nome. Mais divertido, né? Ele terminou caindo em São Carlos, em São Paulo, né? O Sérgio Paranhos Flaury, um dos mais sinistros torturadores da ditadura brasileira, chegou a ter a rua denominada em sua homenagem. Portanto, né, vamos indo em direção à conclusão, né, a defesa direta ou indireta da manutenção de monumentos e homenagens a figuras históricas execráveis, né, é feita mais comumente por aqueles que defendem no presente, em forma direta ou indireta, em forma às vezes nuançada ou não, os valores por eles defendidos ou por eles representados no passado. Né? Essa defesa era para manter a situação como está. A batalha em torno da memória é um combate político-ideológico com os pés enterrados no presente. Isso não tem nada a ver com o passado. Né? Trata-se de romper ou manter os grilhões, né, que prendem centenas de milhões de pessoas no presente, no Brasil e no mundo, né? Facilitando e impedindo que esses populares compreendam o sentido de honrar a memória ou rejeitar a memória daqueles que se destacaram por aguilhoar as classes populares e os povos humilhados no passado. Trata-se de batalha que expressa a manutenção ou surgimento de novas correlações de forças sociais numa determinada situação. Portanto, concluindo, há um longo caminho a ser seguido no Brasil para que as homenagens simbólicas deixem de ser feitas aos verdugos da população brasileira, verdugos do passado e do presente. Né? Para rejeitar os personagens militares, né? Os civis, né? Que pisaram forte sobre a população brasileira no passado, a mesma população no presente deve assumir a consciência daqueles fatos
e acumular força para enviar hoje os senhores generais de volta aos quartéis, de onde não deveriam ter saído. Realmente, quando saem, o resultado é que pisam duro na população brasileira. Mas essa desconstrução simbólica certamente contribuirá desde agora para avançar em direção a uma verdadeira democracia no país, uma democracia em todos os sentidos. A Angélica disse com toda razão, onde há opressão, onde há miséria popular, onde há um salário mínimo miserável, como sempre existiu no Brasil, não pode haver democracia. Ou seja, tudo que for feito nesse sentido fará a história avançar do Brasil. Uma última questão. Tu sabe que eu tenho até uma coleção de bustos. Eu tenho uma grande admiração, Eu sou historiador, gosto de bustos nas minhas viagens, Então, a discussão sobre os nomes das ruas, praças, escolas, o que fazer? A decisão é fácil. Esses nomes infamantes devem ser trocados, se possível, por seus contrários, sobretudo por aqueles que combateram ou se opuseram a ele. Por exemplo, há anos, em Porto Alegre, se procura trocar o nome da Avenida Castelo Branco por Avenida da Liberdade ou Leonel Brizola. Não se consegue, porque a Câmara de Vereadores de Porto Alegre é uma Câmara já apodrecida totalmente. Segue aberto, porém, o debate sobre o que fazer, sobretudo com estátuas e bustos de personagens que feriram a civilização. Na realidade, é um direito das populações enraivecidas destruir os símbolos históricos das misérias que sofreram atualmente. Não temos que fazer reparo, temos que aplaudir. Quando a população sai e derruba, nós temos que aplaudir porque é um direito, estão fazendo isso em favor da civilização. Mas quando se trata de um ato organizado, conquistado pela imposição das populações sobre seus administradores, o que devemos fazer com essas obras? Atirá-las ao lixo, jogá-las ao rio ou ao mar, fundi-las quando em bronze e ferro, para que não deixem traços sobre a face da terra? Pessoalmente, eu creio que não. Quando se tratam de objetos de destaque, com importante sentido histórico e algum valor artístico, quando são obras que expressam uma época, nem que seja em seu sentido negativo, quando são obras que registram igualmente o estágio da estatuária da época, da simbologia de então em voga, no sentido da apologia de sua narrativa. Nesses casos, a escravidão, o fascismo, massacres populares, nós sabíamos que eles não devem ser negados, ao contrário, eles não devem ser esquecidos. E as classes dominantes sempre fazem para que esses elementos do nosso passado sejam esquecidos. Eles devem ser estudados até as suas raízes mais profundas, desde o ponto de vista dos ofendidos. Parece, portanto, mais correto reunir essas obras em museus, museus que falem dos malfeitos desses homens, museus abertos à visitação da população, num sentido educacional. Não creio que sejam obras celebrativas deixadas, derrubadas dos seus pedestais de Hitler, Mussolini, Stalin, Leopoldo II, Hirohito, Franco, Truman, Churchill, Nixon, Bush, Geisel, e por aí vai, que perverterão a consciência de visitantes alertados por os seus pecados realizados no passado e pela razão de que foram derrubados do pedestal e o sentido de serem preservados pela história para que suas histórias não se repitam. Perfeito, Mário Maestre. Você falava aí do busto, você inclusive lá em Porto Alegre
tem um busto do Getúlio Vargas, né, que a gente já viu várias vezes durante a transmissão do programa, e aí você vê que aquela história que eu falei, se o cara for, né, na Inglaterra até o fim, vai ter que jogar a Rainha Elizabeth, Príncipe Charles, Príncipe William no mar. E aí repercutiu muito essa semana, olha, um sujeito aqui da esquerda liberal, desse pessoal de coletivos e não sei o que, pós-moderno, sujeito, ó, o nome dele aqui, deixa eu ver, Carlos Góes, fundador de Mercado Popular, PhD, não sei o que, apresentador de podcast, e trabalhou na Folha, na Veja, no Valor e no Exame. E aí, quando começou essa onda aí de derrubar a estátua, ele quer se livrar das estátuas, as poucas, né, porque não deve ter quase nenhuma, mas enfim, as poucas estátuas que houver de Getúlio Vargas no Brasil, ele falou que tem que ir ladeira abaixo. Ele falou, ó, um dia vamos derrubar as estátuas de Getúlio, como o resto do mundo tem feito com seus racistas autoritários, para além da propaganda que ainda resiste. Aí, segundo ele, Getúlio Vargas é racista, xenófobo, mesofascista, deixou um legado de enorme desigualdade de renda. A pessoa recriminar a desigualdade de renda. Mas, enfim, enorme desigualdade de renda, queria que ele tivesse, né, resolvido tudo. Né? Desigualdade de renda e de um país fechado para o resto do mundo. E aí, como prova, ele bota aqui uma estátua decapitada, não sei quem que foi, se era a lá da Inglaterra, enfim, mas ele botou um print de um decreto-lei de 18 de setembro de 1945, assinado pelo Getúlio Vargas, de fato, em que está tratando da política migratória do Brasil. Dispõe sobre a imigração e colonização e de outras providências. E aí fala o seguinte, ó, o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e considerando que se faz necessário cessar da Guerra Mundial, então logo ali depois, setembro, né, quando se encerra finalmente o conflito, lá depois da última perna, que era a guerra no Pacífico, então, aí à luz disso, daí a crise, obviamente, crise humanitária que havia em diversos lugares, e o pessoal querendo migrar, obviamente, para não morrer de fome, aí os países que receberam migrantes, notadamente os da América, naquele momento o pessoal põe o pé no freio e coloca cotas, e foi exatamente o que aconteceu no Brasil naquela altura. Então aqui está a disciplina, e aí segue falando, ó, então o objetivo desse diploma é imprimir à política migratória do Brasil uma orientação racional e definitiva que atenda à dupla finalidade de proteger os interesses do trabalhador nacional e desenvolver a imigração que for fator de progresso para o país. E aí ele seleciona aqui um trecho ó, em que, do artigo 2º falando o seguinte, ó, artigo 1º, todo estrangeiro poderá entrar no Brasil desde que satisfaça as condições estabelecidas por esta lei. Aí o artigo 2º, que nas palavras dele, deve justificar a derrubada de toda e qualquer homenagem pública, seja nome de logradouro, seja estátua, até o seu busto, Mário Maestro, seu busto aí nessa sala em Porto Alegre tem que ser jogado no chão, derretido, enfim, ele fala, atender-se-á na admissão dos imigrantes a necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. E aí cortou o restante. Eu, sinceramente, eu não fiz um estudo aprofundado, gostaria de ver a exposição de motivos, se é que existe exposição de motivos, já que é um decreto-lei aqui. Mas eu achei curioso, porque o que a gente sabe, Mário, é que esse diploma, ele estabeleceu cota. Naquele momento, se o objetivo de Getúlio Vargas fosse embranquecer o Brasil, era só abrir a roleta para um bando de alemão, um bando de italiano, um bando de imigrante. É o contrário. E aí eu acho que talvez, não sei se má fé ou se então realmente enfim, né, uma falta de cuidado desse cidadão que achou que isso aqui é o recibo de papel passado de um racismo do Getúlio Vargas. Se a gente for olhar o artigo seguinte, que eu estou consultando, o artigo do Planalto, diz exatamente o que eu falava aqui. Ele estabelece cotas para impedir que esses países, os perdedores, inundassem o Brasil com mais migrantes. Então, o artigo 3º, que vem na sequência, fala o seguinte, ó, a corrente imigratória espontânea de cada país não ultrapassará anualmente a cota de 2% sobre o número dos respectivos nacionais que entrarem no Brasil desde 1º de janeiro de 1884 até 31 de dezembro de 1933, que é quando você tem as grandes ondas migratórias aí dos pessoal italianos que vêm trabalhar no café e que vinham um monte, porque a Itália estava uma droga, uma bosta. Inclusive, os meus antepassados, né, vêm nessa onda migratória aí de 1834 até 1933. E, obviamente, que viriam muitos mais depois da guerra, e é exatamente essa migração que esse diploma legislativo visa barrar. E aí ele fala que o órgão competente poderá elevar
a 3 mil pessoas a cota de nacionalidade e promover o aproveitamento dos saldos anteriores. Então, eu não sei, eu desconheço estudos acadêmicos, mas deve haver, eu desconheço, não procurei. Mas o seguinte, quando ele fala aqui, ó, que ele quer manter a composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia, aí é a interpretação de texto. Ele está falando que a interpretação, que a ascendência europeia é a mais conveniente, ou ele quer que seja mantida dentre a ascendência europeia brasileira, que aí é múltipla, você tem português, você tem italiano, a que mais convém, né? Interpretação de texto aqui, eu não sei sinceramente. Precisaríamos conversar com quem redigiu isso aqui, ver a exposição de motivos, fazer. O pessoal do direito estuda isso, né? A interpretação histórica, interpretação literal, mas enfim, me parece que se fosse de fato o objetivo de Getúlio Vargas com esse decreto-lei embranquecer o Brasil, ele não teria colocado na sequência o artigo 3 colocando cota. Mas aí, Mário Maestro, é o que eu te falo, né? Então, a derrubada de estátuas no presente diz respeito à correlação de forças no presente, que vai fazer um revisionismo histórico com relação ao passado. Então, um sujeito aí de quem certamente você diverge, acha que a gente tem que derrubar as estátuas, as poucas que existem no Brasil, do Getúlio Vargas, e vai querer ir lá na sua casa derrubar o busto. Então, comentário final aí, o Mário Maestro. O Getúlio Vargas era racista e por isso a gente tem que riscar o nome da Avenida Presidente Vargas do Rio, tem que virar Avenida Zumbi dos Palmares? Peraí, tá fechado seu microfone, por favor. Ah, não, se bem que já tem também essa coisa do revisionismo, né, do zumbi, não era, tinha, não tinha escravo, enfim, então, aliás, por favor, né, eu tenho uma ignorância realmente sobre isso, mas eu achei muito interessante, você como historiador talvez tenha mais conhecimento, mas quando começou a coisa dos movimentos identitários e apoios entrecruzados, não bastava mais, como referência do movimento negro, a figura de Zumbi dos Palmares. Aí não vou entrar na discussão, tinha, não tinha escravo e tal, mas aí começou a sempre botar ao lado Dandara dos Palmares. Eu nunca tinha ouvido falar dela, pode ser que tenha existido, tenha registro histórico, mas aí falaram a Zumbisa, junto, porque tem que ter a mulher que não era emancipada e tal. Enfim, né, essas coisas assim de releitura posterior e tal. Complicado isso aí, Mário Maestro. Senão o pessoal vai querer tombar o seu Getúlio Vargas também. Rômulo, essa questão sobre zumbi, algum dia vamos fazer um programa, né? Na realidade, o movimento negro, num certo período, né, sobretudo os setores feministas, né, tomaram como grande referência a rainha não era rainha, a chefe, né, a angolana Nzinga Bundi. Né? Eu fiz os meus primeiros estudos como africanista, né? Né? E essa Nzinga, a rainha Ginga, né, da tradição, era uma grande escravista. Né? Ela que mandava os cativos do interior de Angola, né, para o litoral. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Né? E é verdade que o zumbi foi esquecido, relegado, ninguém quer mais falar com ele. Ninguém quer mais falar com ele. Agora, eu sei que tu vai brigar comigo, eu não vou poder voltar no teu programa por 2 anos, né? Mas eu acho que também tinha que tirar as estátuas do Getúlio Vargas, né? Tinha que tirar estátuas, né, do Getúlio Vargas, os nomes, porque foi também um ditador. Foi um ditador que também, contraditoriamente, paradoxalmente, né, ele trabalhou realizou uma grande exploração dos trabalhadores brasileiros, né? Era um processo de acumulação do capital nacional, né? Agora, ele era, sobretudo, aí nós podemos entrar na segunda coisa, ele é, sobretudo, um nacionalista, né? A questão, ele era um nacionalista como Mussolini era um nacionalista. E Mussolini, claro que entrou na guerra, mas Mussolini apontou e fortaleceu o capitalismo italiano. A Fiat é uma construção de Mussolini. Se não tivesse tido Mussolini, não teríamos tido a Fiat, que teríamos até há 10 anos atrás. Né? Agora, não podemos esquecer, né? Getúlio Vargas, por exemplo, entregou a companheira de Prestes, né? Para grávida de uma criança brasileira, né? Grávida da Anitta, da historiadora Anitta Leocádia Prestes, né? Entregou para os nazistas.
Né? Mas era o país dela, né? O Mário, ele ia entregar para onde? Era o país de origem dela. Mas não Tinha como antever o que o pessoal ia fazer em 42. Ele era judia. Ela era judia e sabiam que ela ia ser exterminada lá. Naquele momento, em 36, 37, Mário, aí só a presciência. Não, já começaram nessa época, já estava as perseguições. Tinha a lei de Nuremberg, mas ninguém sabia que ela ia ser exterminada. Se não fosse mandar para o país de origem dela, ia mandar para onde? Né? Assim, já estavam matando comunistas, não? Já estavam matando comunistas, né? Grávida de um brasileiro. Grávida de uma brasileira, né? Que escapou por sorte, né? Devido à campanha internacional. Agora, o Getúlio, então, tem as contradições. O período getulista, com suas contradições social, resultou no fortalecimento do país. Não tem dúvida nenhuma. Né? Mas foi neste contexto geral. Agora, Getúlio não tinha nada de racista. Ele era racista, assim como na era as classes dominantes todas eram dessa época. Ainda mais no Rio Grande do Sul. Né? Ele era de São Borja, dessa região, onde todos os campeiros, os gaúchos eram negros. Né? O guarda-costa dele, né? Quem era? Né? O Gregório Fortunato, né? Um negro, né? E era um homem auxiliar dele, não era só guarda-costa, né? Auxiliar dele. E, na realidade, também falam disso, eu já escutei falar disso daí, que não se permitia a entrada, né, de negros no Brasil, nessa época da imigração. Não havia imigração negra nesse momento, não havia imigração africana. É evidente. Não havia imigração latino-americana. Né? Você acha que o sujeito que é PhD aqui não sabe disso? Não sabe quem... Assim, o Mário, assim, a má-fé... Qual é o contexto histórico? Está ali na ementa da lei falando, olha, terminado o conflito mundial, da onde estavam vindo as grandes correntes migratórias? É por casualidade que o sujeito vai e corta do artigo 2º para o 3º, quando o cara vai e quer colocar cota nos migrantes. Quem que entrou no Brasil de 1880 para 1930? Grosso modo, italianos. Tem outros também e tal, mas aí o sujeito vai e corta, produzindo uma falsificação, né, grosseira, mas até explicar que focinho de porco na tomada, tá todo mundo aí repetindo os liberais. E olha, não, mostrar aqui para você ver, Mário, é o tempo das redes sociais. Estamos no exemplo. O tweet dele com esse print comprometedor, entre aspas, tá com 1.800 curtidas, e o pessoal aí falando, olha, inclusive para ele, a FGV tem que mudar de nome, não pode, mas tem que chamar Fundação, sei lá, dele, Fundação Identidades e Gênero, sei lá o que ele quer, enfim. Tem uma acusação contra o Getúlio de ter feito a Lei do Silêncio. A Lei do Silêncio teria proibido os alemães e os italianos, né, de falarem o italiano e o alemão sobre a guerra. Eu dirigi uma dissertação de mestrado de uma orientanda que foi estudar isso aí. E muitos dizem que os filhos de alemães, italianos, não falavam mais o italiano porque foram proibidos de falar. Nós depois terminamos descobrindo que não foi uma lei, foi uma instrução, que não foi obedecida em parte nenhuma, né? Que durou 2 anos, né? Né? Nós fomos em comunidades italianas no Rio Grande do Sul, a minha companheira, a Franz Carbone, fez o doutorado, a linguista dela sobre isso. Nós fomos em comunidades italianas, né, do Rio Grande do Sul e perguntamos para velhos da época, disseram, proibiram vocês falarem aí do dialeto? Eles disseram, mas como é que não proibir? A única coisa que nós falávamos aqui era isso. Foi uma enorme construção. E o mais impressionante de tudo, que está em todos os livros, o mais impressionante de tudo, que um dos centros de votação do Getúlio, do PTB, era a região colonial alemã e italiana. Os perseguidos, né? Porque era com a política nacionalista, né? A indústria alemã e a indústria italiana se favoreciam dessa proteção alfandegária realizada por Getúlio. E todos eram getulistas fanáticos. Então construíram Então, eu acho que Getúlio é uma figura contraditória, importante.
Mas E nós nesse temos. tocante específico, Mário, eu volto aqui à interpretação, que, mais uma vez, eu não sei se tem trabalho sobre isso e tal, mas o que a gente sabe, o contexto era a Segunda Guerra, era o pessoal saindo, né, dos países derrotados, que estavam em grande crise, mas do continente europeu de uma forma geral, e como você falou, Getúlio Vargas, inclusive, tinha essa preocupação de unidade linguística, cultural, como você falou aí, proibindo, né, em alguma medida, falar o dialeto. Então, qual é o referente desse conveniência da ascendência europeia? Me parece, lendo aqui, inclusive fazendo uma interpretação sistemática com o artigo seguinte, em que ele fala, olha, não quero italiano mais aqui, a não ser nessa cota de 2%. Mais que isso, de jeito nenhum. Quem Mas que não migra? queria, mas Pois não é, então, queria ó, mesmo. 1884 a 1973. Então, o que me parece? Fazer uma interpretação sistemática e o contexto, a histórica, né, do pessoal, de quem são os derrotados na Segunda Guerra, quando ele fala manter as características mais convenientes da sua ascendência europeia, é o que mais convém dentro da ascendência europeia, que é o quê? Lusofonia, em alguma medida, unidade linguística, proximidade cultural, e com isso barrar. Então, para ser coerente com o artigo seguinte, em que ele está falando põe teto na vinda de italianos. O que ele quer dizer aqui, pegando mais esse contexto que você coloca da proibição de dialetos que não português, é não diluir a ascendência europeia que ele julga conveniente, aí a lusófona e sua derivada aí brasileira de ali 400 anos, 400 e alguma coisa anos ainda, com o que poderia vir aí em massa. Mas o sujeito foi lá, cortou o item seguinte do teto, né, da cota, que diz respeito especificamente, grosso modo, à migração italiana, e aí ele vai e coloca como se fosse a prova cabal de que Getúlio Vargas considerava o branco melhor do que o negro. Então tem que tomar cuidado com esses revisionismos aí, pelo menos, né? A gente tem que procurar a interpretação histórica, olhar o que acontecia àquela altura, tomar cuidado também para o nosso etnocentrismo cronológico de julgar o passado à luz das câmeras. Por exemplo, tudo isso tem que ser muito modulado, uma discussão complexa. Mário Maestro, para concluir. E havia uma proteção consciente, né, do trabalhador nacional. Exato. Havia uma proteção. O Getúlio fez uma lei que as grandes empresas lá no Rio Grande do Sul, qualquer empresas estrangeiras, tinham que ter um mínimo de trabalhadores nacionais. Né? Era um movimento nacionalista, né? Que defendia o grande capital, mas defendia também, tinha um apoio, se apoiava também nos setores nascentes da classe trabalhadora. E o mais interessante são coisas contraditórias. Né? É verdade que foi o Getúlio que instituiu o salário mínimo, não foi sugerência de outro. Mas foi a única época, é verdade que o salário mínimo não era só dos trabalhadores, de uma pequena parte industriais, do comércio, era muito pequeno. Foi a única época no Brasil que o salário mínimo abastecia folgadamente as condições necessárias para uma família trabalhadora. Depois ficou uma porção de tempo sem ser reajustado, e aí o Jango propôs, né, quando era ministro do Trabalho do Getúlio, o Jango propôs reajustar o salário mínimo 100%. Aí derrubaram o Jango, né? Mas o Getúlio volta e depois realiza essa recomposição do salário mínimo. Depois disso, nunca mais o salário mínimo obedeceu às determinações que hoje são constitucionais e suficientes. Então, isso aí são grandes bobagens. Como essa questão, depois nós vamos tratar algum dia sobre isso, sobre, né, genocídio, toda miscigenação é genocídio. Né? Isso faz parte de um projeto do imperialismo estadunidense, que chegou muito forte aqui, né, no movimento, setores do movimento negro, de realizar o que eu chamo a racialização do Brasil. Eles querem construir contradições raciais entre brancos e negros, que criar partidos brancos, partidos negros, sindicatos negros, associações negras, lideranças negras completamente separadas dos sindicatos brancos, ou o que for. Então, essa é uma política consciente. E essa política é um verdadeiro absurdo, né? Tu vai subir em qualquer linha
a região popular e vai dizer isso numa comunidade popular operária que miscigenação, né, é genocídio, a coisa, eles vão terminar apanhando, né? Terminar apanhando, você pode desfilar na rua, né? Porque aí vão encontrar milhares de homens, mulheres, né, negros, brancos, casados, com seus filhos, né? Vamos dizer o quê? Vamos dizer o quê para essa população? Né? E no Rio de Janeiro eu conheço muito mais isso, eu vivi muito mais isso, mas no Brasil, no Rio Grande do Sul também é muito forte. Essa miscigenação é, na realidade, né, é uma realidade, uma construção benéfica da nossa população, né, que atende aos elementos fundamentais, né, às contradições fundamentais. Né? Não há contradições de raça, há contradições de classe que se servem das raças para aumentar a opressão. Né? Isso é algo, foi bom que tu destacasse, mas é algo verdadeiramente horroroso. É algo verdadeiramente horroroso, porque diz uma criança aí que tem um jovem, um adulto, que tem um pai negro e uma mãe branca, vão dizer que ele é filho do genocídio, ele é filho do que é. Ele é filho do relacionamento, do amor de duas pessoas que se identificaram. Né? Perfeito. Mário Maestro, muito obrigado por mais um comentário afiado e a gente aguarda a sua volta na próxima quinta-feira. Então, até lá e vamos ver se não corta, não segue cortando. Eu mostrei aí ao longo dessa fala diversas vezes em que a nossa audiência era aumentada para baixo pelo YouTube. O pessoal botou um teto aí, deve ser, sabe o que deve ser parecido? Deve ser parecido com aquele fator delta lá da época do Brizola, da Proconsult, que é assim, tanto X você desvia, então tanto X você reduz e tal, fazer uma convergência para baixo. Mas a gente vai seguir teimando, é isso aí. Valeu, Mário, até semana que vem. Até semana que vem. Um grande abraço para todos que nos aguentaram nesse último período. Maravilha. Conversamos aqui com o Mário Maestro, que é historiador e professor aposentado da Universidade Federal Universidade de Passo Fundo.